O nome Mel Gibson pode ser considerado ao mesmo tempo sinônimo de sucesso e de controvérsias. O múltiplo artista, que é produtor, ator e diretor de cinema, coleciona prêmios e polêmicas com praticamente a mesma facilidade, o que o torna uma das celebridades mais complexas e intrigantes de Hollywood. Ele é aclamado por atuar em franquias de ação como Mad Max e Máquina Mortífera, por estar à frente de épicos históricos como Apocalipto, Coração Valente e O Patriota, além de ser o responsável por um dos filmes mais aclamados e controversos que retratam a vida de Jesus, A Paixão de Cristo. Mel Gibson foi vencedor de Oscars, Globos de Ouro, já foi eleito o homem mais sexy do mundo e um dos artistas mais bem pagos do ramo. Contudo, seus vícios e opiniões conturbadas acabaram manchando seu estrelato, e ele mesmo declarou que tinha medo de nunca mais ter uma oportunidade de exercitar a sua vocação novamente. Fique conosco para conhecer o lado oculto da história de Mel Gibson. Mel Columcille Gerard Gibson nasceu no dia 3 de janeiro de 1956 em Peekskill, Nova York. Ele foi o sexto de 11 filhos do casal Hutton Gibson e Anne Patrícia, que tem ascendência irlandesa. Seus pais eram católicos fervorosos, mesma fé que o ator professa, e seu nome é uma homenagem à religião. Mel vem da Catedral de São Mel, uma igreja situada na sua cidade natal. Já Columcille é também o nome de um santo irlandês. Em 1968, o pai de Gibson recebeu $145 mil em um processo por lesão em seu trabalho, algo equivalente a pouco mais de $1,2 milhões atualmente. Com esse dinheiro, a família se mudou para Sydney, na Austrália, lugar onde uma de suas avós já tinha se estabelecido. O objetivo do patriarca era melhorar a qualidade de vida, enquanto protegia os filhos mais velhos de serem convocados pelas Forças Armadas para lutar na Guerra do Vietnã. Nessa época, Mel Gibson tinha apenas 12 anos, e ele passou grande parte da sua vida por lá, o que o tornou residente australiano permanente, além da dupla cidadania americana e irlandesa que ele tem por conta dos seus pais. O ator frequentou colégios católicos e escolas só para meninos, concluindo os estudos no país que acolheu sua família. Depois de se formar no ensino médio, Gibson pensou em se tornar chefe de cozinha ou jornalista, mas seus planos mudaram depois que sua irmã o inscreveu no Instituto Nacional de Arte Dramática da Austrália. Ele resolveu fazer o teste, mesmo não tendo nenhuma experiência com teatro, e acabou sendo aceito na escola de atuação. Pouco tempo depois, ele estreou nos palcos interpretando o protagonista de Romeu e Julieta ao lado de Judy Davis, uma grande atriz australiana. Ele se juntou à Companhia de Teatro da Austrália e também atuou nas peças Sonho de uma Noite, Édipo e Henrique IV, entre outras. Depois de conquistar os palcos, Mel Gibson também se arriscou na televisão e conseguiu um papel na série The Sullivans, que esteve no ar de 1976 a 83, dando a ele uma primeira experiência em frente às câmeras. Sua estreia no cinema veio em 77, com um filme de baixo orçamento chamado O Último Verão. Depois disso, ele voltou a trabalhar no teatro e em pequenos papéis em séries de TV. Mas a sua carreira sofreu uma guinada quando ele recebeu o convite para interpretar um guerreiro futurista em Mad Max e um homem com deficiência que se apaixona por uma mulher mais velha em Teen, ambos em 1979. Esse último trabalho deu a Gibson o primeiro prêmio de melhor ator pelo Instituto Australiano de Cinema. Além disso, Mad Max se tornou o maior sucesso comercial da Austrália até o momento, arrecadando mais de $100 milhões ao redor do mundo. Seu segundo prêmio de melhor ator, também pelo Instituto Australiano, veio em 1981, pela sua participação no drama sobre a Primeira Guerra Mundial, Gallipoli. Esse trabalho deu a Mel Gibson a reputação de ser um ator sério e versátil, o que lhe rendeu inúmeras oportunidades, inclusive de ser agenciado por Ed Limato, o famoso agente de Hollywood conhecido por representar clientes como Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Steve Martin, Diana Ross, Richard Gere e Denzel Washington. Logo em seguida, ele trabalhou em Mad Max 2, A Caçada Continua, que também foi um sucesso, e o lançou, de uma vez por todas, como grande celebridade internacional. Foi então
que os problemas começaram. Em 83, Gibson foi proibido de dirigir por 3 meses em Toronto, no Canadá, após provocar um acidente de trânsito por estar dirigindo sob efeito de álcool. Esse foi o primeiro indício do problema do ator com esta substância. O incidente ocorreu enquanto ele trabalhava no set de Mr. Soffel, que foi lançado no ano seguinte. Mas o evento não provocou grandes impactos neste início de carreira. Assim, em 84, Mel Gibson pôde estrear seu primeiro trabalho no cinema americano, o longa O Rio do Desespero, que recebeu nada menos do que 4 indicações ao Oscar. Em 85, ele volta para a Austrália e atua em Mad Max Além da Cúpula do Trovão, a primeira obra que lhe rendeu um cachê milionário. A popularidade do ator ainda foi confirmada quando ele recebeu destaque na capa da revista People, sendo eleito o primeiro homem mais sexy do mundo da revista. Depois de uma pequena pausa de 2 anos, período em que Gibson teria passado em sua fazenda australiana se dedicando à família, ele volta para as telas em 87 para atuar em Máquina Mortífera. O sucesso do filme lhe rendeu uma franquia que lançou sequências em 89, 92 e 98, consolidando seu status de protagonista de Hollywood. Em 90, Gibson interpretou o príncipe atormentado de Hamlet, e este foi o primeiro filme feito pela sua produtora, a Icon Productions. O ator percebeu muito cedo que a indústria cinematográfica não serviria apenas para entreter e produzir arte, mas para ganhar dinheiro. E por isso ele juntou toda a experiência e dinheiro que tinha acumulado até então para tentar ganhar uma fatia deste mercado. Foi também nessa época que ele decidiu se arriscar como diretor. Sua primeira obra foi o comovente O Homem Sem Face, de 93, onde ele também representou um homem que foi vítima de queimaduras graves. 2 anos mais tarde, ele lança uma das principais obras da sua carreira, o épico Coração Valente, onde ele retrata uma violenta batalha que visa a libertação da Escócia. Gibson produziu, dirigiu e atuou no longa, sendo o trabalho em que ele mais esteve envolvido até então. O filme foi muito bem recebido pelo público e pelos críticos, tornando-se um grande clássico do cinema. Além disso, ele recebeu 10 indicações ao Oscar e ganhou 5, sendo que 2 foram diretamente creditadas a Gibson: melhor filme, melhor direção. Mas a ascensão na carreira parece ter escancarado ainda mais as fraquezas do artista. Ainda em 91, ele deu uma entrevista polêmica ao jornal espanhol El País, onde fez comentários homofóbicos que foram muito mal recebidos pela comunidade LGBTQIA+, é claro. Em 95, a GLAAD, uma organização não governamental americana criada para coibir a difamação do público LGBT, fez uma denúncia em relação à maneira pela qual Gibson retratou alguns de seus personagens em Coração Valente. Mas a crítica foi muito mal recebida pelo diretor, que acabou discutindo com várias pessoas e distribuindo ofensas em várias entrevistas. Neste mesmo ano, uma reportagem da revista Playboy questionou se ele pediria desculpas por suas declarações controversas. Mel Gibson disse que iria se desculpar somente quando o inferno congelasse. A contenda exigiu que os representantes legais do ator e das entidades que defendem a comunidade entrassem em um acordo para não prejudicar ainda mais sua imagem perante o público. Mesmo assim, o ator continuou se destacando em seus trabalhos. No ano 2000, ele estreou uma aguardada saga de guerra, O Patriota, onde ele representa um herói durante a Revolução Americana. Gibson recebeu um salário recorde de 25 milhões de dólares. E o filme arrecadou cerca de 100 milhões, algo parecido com a comédia romântica Do Que as Mulheres Gostam, que saiu mais ou menos nessa mesma época. Em 2002, Mel Gibson apareceu no filme de suspense e ficção científica Sinais, que foi um de seus maiores sucessos de bilheteria até então. A película narra as mudanças na vida de um fazendeiro que descobre mais de 500 círculos feitos em suas plantações. Depois deste trabalho, o ator decidiu que só atuaria novamente em obras que tivessem um roteiro extraordinário, o que o afastou de grandes produções por algum tempo. Isso considerando suas atividades como ator, é claro, pois é agora que estamos chegando em uma de suas produções mais aclamadas, A Paixão de Cristo, de 2004. A película retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus, desde a agonia no Jardim das Oliveiras até a crucificação, incluindo breves sinais de sua ressurreição.
Como é um católico devoto, Gibson declarou na época que o Espírito Santo estava fazendo o filme através dele e que seu papel era apenas direcionar o tráfego. O longa se tornou um grande sucesso. Arrecadou quase 400 milhões de dólares só nos Estados Unidos, sendo o maior sucesso de bilheteria da história americana, levando em conta sua categoria de restrição. Aliás, esta é uma das maiores controvérsias deste trabalho. Mel Gibson optou por ser bem realista, mostrando com detalhes todas as dores sofridas pelo Messias, fazendo com que seu conteúdo fosse categorizado enquanto violência explícita. Algumas pessoas gostaram disso, pois acreditam que a película faz um retrato fiel do que Jesus sofreu pela humanidade e, por mais que seja difícil, isso precisa ser visto. Outros defendem que a especulação da violência desvia o verdadeiro propósito, que deveria ser mostrar o amor de Deus por nós, mas de uma forma ou de outra, o trabalho ficou extremamente conhecido e a maioria dos cristãos da atualidade sabe do que se trata, gostando ou não. Seu próximo sucesso como diretor foi Apocalipto, de 2006, outro épico histórico, mas agora retratando o declínio da civilização maia. A obra foi rodada na língua nativa dos povos originários, além de contar com atores indígenas, tudo para representar a história da forma mais fiel possível. Este também foi um grande sucesso de bilheteria e de crítica, mas infelizmente ele foi abafado por uma das maiores polêmicas da carreira de Mel Gibson. Em julho daquele mesmo ano, o ator foi detido por dirigir embriagado em Malibu, na Califórnia. Enquanto estava sendo autuado pelo policial, Gibson começou a proferir xingamentos e comentários antissemitas, que foram registrados pelo profissional e acabaram parando na mídia. Nas filmagens, que são estarrecedoras, o ator culpa os judeus pela existência de vários conflitos pelo mundo, enquanto alterna as falácias com palavrões e ameaças. Além disso, o relatório apresentado pelo policial informa que Gibson afirmou que era dono de Malibu e que gastaria todo o seu dinheiro para se vingar dele. Nessa época, ele já era conhecido por ser um dos maiores investidores imobiliários da região e contava com várias propriedades em seu patrimônio pessoal. As alegações também foram mal recebidas porque o diretor ainda estava sob a sombra do lançamento de A Paixão de Cristo, declarando suas opiniões religiosas em várias entrevistas, o que deixou tudo mais grave, por afetar uma discussão teológica milenar. Além de se defender dizendo que o policial agiu de má fé ao filmá-lo e divulgar o vídeo, Mel Gibson precisou admitir que estava errado, além de ter que se pronunciar abertamente sobre seus problemas com álcool. Em uma de suas declarações, ele disse: "Eu agi como uma pessoa completamente fora de controle quando fui preso. Eu desonrei a mim mesmo e minha família com meu comportamento, e por isso eu realmente sinto muito. Eu lutei contra a doença do alcoolismo por toda a minha vida adulta e lamento profundamente minha horrível recaída." Ele também se dirigiu especificamente à comunidade judaica e pediu perdão pelos comentários antissemitas. Gibson foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional e teve que participar de reuniões em grupos de alcoólicos anônimos de forma compulsória. Nos anos seguintes, o ator se manteve mais discreto e atuou apenas atrás das câmeras, produzindo e dirigindo trabalhos menores. Ele só apareceu em frente às câmeras em 2010 em O Fim da Escuridão, um filme que acompanha um detetive que investiga a morte de sua filha, mas aquilo que deveria ser seu ressurgimento foi novamente abalado com polêmicas. Foram vazadas gravações de áudio em que Gibson fazia comentários abusivos e racistas contra sua ex-namorada, a cantora russa Oksana Grigorieva. Eles estavam juntos desde 2007 e ela tinha dado à luz a filha do casal apenas 1 ano antes, em 2009. O ator declarou que as gravações foram editadas e retiradas de contexto e que ele próprio estava sofrendo por estar em um relacionamento doentio. Mas a tentativa de defesa não pôde suavizar a gravidade das falas, que são inclusive pesadas demais para compartilharmos aqui com vocês. No ano seguinte, a situação piorou. Grigorieva denunciou Mel Gibson por agredi-la fisicamente durante uma discussão. Ela pediu uma ordem de restrição contra o ex-companheiro e um inquérito foi instaurado. O ator
Optou por assinar um acordo de confissão e foi colocado em liberdade condicional por 3 anos. Ele também foi obrigado a frequentar 1 ano de aconselhamento psicológico para controlar sua raiva, além de pagar uma multa e realizar 16 horas de serviços comunitários. Depois disso, a carreira de Gibson sentiu um verdadeiro baque. Ele mesmo chegou a declarar que não acreditava que teria outra oportunidade, mas aos poucos elas foram surgindo. Em 2016, ele lançou seu primeiro trabalho significativo como diretor em quase 10 anos, o longa Até o Último Homem. Outro épico de guerra em que ele mostra um soldado que conseguiu resgatar 75 homens sem disparar uma bala. O filme teve um sucesso modesto nas bilheterias, mas lhe rendeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar por sua direção. Ele também voltou a atuar em obras como Pai em Dose Dupla 2, em 2017, Mate ou Morra, de 2021, Crimes em Hollywood, 2002, entre outras películas menores. Atualmente, existe uma promessa de que o lançamento da segunda parte de A Paixão de Cristo, que mostraria o desenrolar dos eventos após a ressurreição de Jesus, seria feito em 2025. E foi anunciado que uma nova sequência de Máquina Mortífera também está nos seus planos, ainda que o projeto não tenha saído do papel. Bom, aparentemente o ator, diretor e produtor está apostando para retornar com grandes obras que já lhe consolidaram. E você aí? O que é que você pensa a respeito disso? Eu fico por aqui. Até a próxima.